Então, as questões, exercício de aprendizagem correspondentes a essa divisão feita pelo IBGE, essa divisão, na verdade, né? Questão 14. Explique o que significa regionalizar. Regionalizar é dividir um território em partes menores, dividir um espaço maior em partes menores, né? Isso é que tem as mesmas características. A gente estabelece o critério. Eu vou dividir pelo clima, pelo relevo, pela densidade demográfica, pela atividade econômica, como eu quiser. Eu tenho que ter um critério. O IBGE pegou critérios naturais, né? Clima, relevo, etc., né? Vegetação, mas e você escolhe qual é o critério que você vai usar e divide o espaço em partes menores. Mas para que isso? Isso para facilitar a administração. É muito difícil administrar, governar um território gigantesco como o Brasil. E aí, dividindo em áreas, a ideia é facilitar essa administração do nosso país. Bem, questão 15. O IBGE é uma entidade da administração pública federal que tem como missão retratar o Brasil com informações necessárias ao conhecimento da sua realidade e ao exercício da cidadania. Avalie a relevância da criação do IBGE para a regionalização brasileira. Olha só, a gente acabou de comentar assim. A nossa regionalização é com base em dados das florestas, do tipo de vegetação, do relevo, do clima. O IBGE ele é importantíssimo porque é ele que colhe esses dados. É o IBGE que coleta os dados sobre as características da população, da economia, da vegetação, do clima, do relevo, e com esses dados é que é possível fazer a regionalização. Então, assim, a grande importância do IBGE é porque, repito, esse instituto é quem coleta os dados necessários para fazer essa regionalização, ok? Questão 16 diz assim: os processos de diferenciação do espaço terrestre são de natureza diversa. Quanto às diferenças da superfície terrestre resultantes da ação humana, elas têm variado muito no transcorrer dos tempos, através de um processo histórico, acompanhando as transformações que se operam sucessivamente na estrutura econômico-social da população, com repercussões no território que ela ocupa. Explica a necessidade de fazer uma nova regionalização do Brasil em 1969. As mudanças, né? A última tinha sido feita em 1945. Só que nesse período de 45 até 69, houve muitas mudanças no Brasil, ocupação maior aqui da região norte, desenvolvimento da área do Sudeste, principalmente São Paulo, mas também no Rio de Janeiro. Então, esse grande desenvolvimento dessas áreas tornou necessário fazer uma nova divisão regional. Se você observar, lá na divisão de 1945, por exemplo, não, desculpa, na primeira, de 42, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso estavam todos em uma mesma região. Só que quando chegou em 69, Minas Gerais havia se desenvolvido muito mais, quase no patamar de São Paulo e Rio de Janeiro. Então, mudou para ser a região Sudeste, junto com São Paulo, Rio de Janeiro e o Espírito Santo. Então, a ideia, quer dizer, essas mudanças das características de cada local tornaram necessária fazer uma nova regionalização para adaptar para os aspectos naturais, sociais, econômicos, que também haviam sido modificados, beleza? Então, em resumo, o Brasil se modificou nesse período, foi necessária uma nova regionalização, beleza? Paramos por aqui esse vídeo de exercícios de aprendizagem.